Salve galera que tem os corações que queimam por Jesus, como vocês estão? Alguma vez na vida vocês quiseram ser exaltados? Nós podemos ver a história de um menino chamado Davi. Ele meio que foi esquecido ali quando os filhos iam ser apresentados a um profeta chamado Samuel. Só que Deus queria ele, então eles foram buscar esse menino e ele foi ungido a rei. Só que houve um longo processo até ele virar rei. E Deus exaltou esse menino. Mas o que eu acho interessante é que quando eu leio a história de Davi, não parece para mim que ele quer ser exaltado. Não. Mas parece que ele quer exaltar a Deus. E eu creio que é exatamente isso. Na nossa vida nós temos que exatamente exaltar a Deus. Nós vemos que Davi ele chega ali no meio da guerra para levar comida para os seus irmãos. Quando ele vê que está acontecendo ali um alvoroço, ele pergunta o que está acontecendo. E ele, que um gigante chamado Golias está chamando o povo de Deus para a guerra, para a luta. E então Davi fala que vai lutar. E aí as pessoas se questionam, né, que está ali, e ele fala assim, olha, veio um leão contra as ovelhas, eu enfrentei e venci. Veio um urso, eu enfrentei e venci para a glória do Senhor. E Davi exalta a Deus. Quando ele vai em frente ao gigante, ele fala assim, eu vou contra ti com a palavra do Senhor. Você vem contra mim contra espadas, lança e escudo, eu vou contra ti com a palavra do Senhor. Vê que Davi está sempre exaltando a Deus. E Deus o torna rei. Ele é rei. Só que é interessante que Davi não se engrandece. Mesmo ele estando na posição que ele está, ele permanece tendo um coração semelhante ao coração de Deus. Tem uma história que eu vi que é a seguinte, um pregador subiu no púlpito cheio de si, transbordando, digamos assim, arrogância, orgulho. E quando ele começou a pregar, parecia que as palavras não tinham peso. Ele falava e parecia que as pessoas não sentiam nada. E ele ficou triste e desceu daquele púlpito triste, derrotado. E um senhor, já muito experiente, falou para ele, se você tivesse subido da maneira que você desceu, você desceria da maneira que você subiu. Ou seja, ele precisava se humilhar para que Deus fosse exaltado e o levantasse, e ele glorificasse o nome do Senhor, e esse seria o motivo para ficar bem. Quantas vezes na sua vida você tem exaltado ao Senhor e tem escolhido exaltar a Ele, mesmo que isso signifique se diminuir? Bom, Davi se tornou rei, porém isso não subiu a cabeça dele a ponto de deixá-lo como uma pedra diante do Senhor, não. Ele continuava com um coração de carne, um coração completamente voltado para o Senhor. E mesmo Davi, tendo enfrentado o gigante, tendo se tornado rei, ele errou e ele reconhece a falha dele. Eu peço que vocês leiam comigo em Salmo 51, que diz o seguinte: Davi aqui ele tinha pecado, ele tinha adulterado e tinha causado a morte de um homem. E ele descobre que ele pecou, ele descobre que ele errou. E então ele chega diante do Senhor e ele não dá desculpas. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Não. Ele fala, eu errei. E ele está assim, ó. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que ao que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e serei purificado, e serei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O homem que era visto como o homem segundo o coração de Deus pediu a Deus para que restaurasse o coração dele.
Sabe, nós estamos buscando nos exaltar. Não admitimos nossas falhas, não admitimos nossas fraquezas, porque queremos ser grandes, queremos ser exaltados. Mas não é isso que Deus está buscando. Deus está buscando corações que se arrependam e busquem a vontade dEle. E Ele nos limpa, somente Ele pode nos purificar. Então que nós não venhamos buscar ser exaltados, mas venhamos buscar exaltar a Deus. Não venhamos buscar parecer perfeitos, mas venhamos sim mostrar nossas falhas diante do Senhor. Venhamos nos colocar diante dos pés dele, reconhecer que somos falhos e que somente Ele é perfeito, somente Ele pode nos melhorar. E que o Senhor todos os dias se alegre com a nossa entrega, com o nosso eu, com a nossa forma de viver para a glória dele. Que o nosso ego e egoísmo sejam deixados de lado para que a vontade do Pai seja feita. Que eu e que você possamos hoje fazer o nosso melhor para o Senhor. É isso aí, galera. Deus abençoe vocês. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e comentem. E eu agradeço por toda a colaboração de vocês. Deus abençoe, galera. Tamo junto.